Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 30 de maio de 2019. O Virando o Jogo aqui nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Você também pode nos acompanhar no YouTube, acessando youtube.com/RDCTV Digital. Se preferir, o programa também está sendo transmitido no nosso Twitter ou então no nosso site. No site da RDC TV, você pode acompanhar a programação ao vivo. Para participar, mande um recado no Facebook, as suas mensagens vão aparecer aqui embaixo na tela, ou então no nosso WhatsApp, no 51998159990. Repetindo, 51998159990. O programa desta quinta-feira, que tem a honra de receber Júlio Ribeiro, mais uma vez conosco, Colorado. Fernando de Prímio, gremista, mais uma vez conosco. O repórter Guilherme Paz e Bruno Flores, também repórter da Rádio Grenal. Hoje estamos todos num clima mais gótico, né? Todos de preto, mais escuros, mas não estamos em luto, né? Estamos felizes, porque a dupla Grenal avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Dentro daquilo que a gente esperava, né? O Grêmio contra o Juventude e o Internacional contra o Paysandu, jogando fora de casa, senhores. Eu só não gosto que digam que nós jogamos contra o Paysandu. Nada de pay. Nada de pago, Júlio. A conta já era. Mas o jogo do Inter ontem foi assim, para cumprir tabela. O Inter jogou o suficiente, aquela modorra, assim, né? Foi um detalhe aquele impedimento do Nico Lopes, que seria ter sido um gol maravilhoso, né? Sim. Aquela matada, aquele passe de calcanhar e o Guerreiro matador. Agora eu sei que o Fernando daqui a pouco vai começar a dizer assim, quem é que é mais centroavante, o Guerreiro ou Felipe Vizeu? Óbvio que é o Felipe. Gostou, Fernando, do Vizeu? Pelo menos um centroavante que faz gols agora, né? O Vizeu eu gostei, eu acho que faz diferença, né? De repente o André estava sempre por ali e não fazia o que ele fez ontem, né? Então ele fez o simples, fez o básico, estava no lugar certo na hora certa, fez 2 gols, correu, jogou. Eu acho que o Grêmio, que eu acho que não fez pelo menos um primeiro tempo, achei também meio modorrento, meio dando muito espaço, recomposição lenta. O Jean-Pierre muito lento. Eu acho que parecia que o Grêmio achava que ia ganhar muito tranquilamente. Não sei se é porque estava descaracterizado, mas o primeiro tempo eu achei uma coisa meia lenta demais, né? O Jean-Pierre ainda rega aquele pênalti e tal. O segundo melhorou um pouquinho, óbvio que a diferença de técnica, de qualidade entre os dois times é muito grande. O Grêmio jogou ao natural, passou, mas acho que no primeiro tempo correu algum tipo de risco, que o Juventude estava saindo e tinha muito espaço. Às vezes tinha 6, 7 jogadores na defesa e 3, 4 na frente e no meio não tinha ninguém, entendeu? A gente sente muita falta do Matheus Henrique e eu acho que agora, inclusive, contra o Bahia vai complicar, porque não tem Maicon, não tem Matheus Henrique, vai ser O Grêmio muda muito a sua forma de jogar, é um negócio complicado. E o Bahia vem bem, o Bahia ontem eliminou o São Paulo. E o Bahia vem bem, o Roger... Tá. E desde que o Roger assumiu, o Bahia só ganhou em casa, né? Mas ganhou. Ganhou fora de casa. Ontem foi em casa. Foi em casa, já tinha ganho fora de casa. Tinha ganho fora na Copa do Brasil. Esses times como o Inter, Bahia e tal, ganham bem em casa, depois fora... É verdade. Mas a consolidação do time do Bahia é muito espaço pelo Roger, né? O Roger que também organizou a casinha do Grêmio antes do Renato assumir. O time do Bahia tem 2 pontas, 2 extremas muito rápidos, parecido... Claro que não na mesma proporção, mas a característica dos 2 extremos deles é a do Everton, assim, aquele jogador agudo que sai com muita velocidade. Então o Bahia, em todas as partidas em casa, não está tomando gol, vai lá, ganha de 1-2-0 e liquida. Diferente contra o Fluminense no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Um 3-2
Jogo louco, com erro de goleiro também, parecendo aquele que o Júlio César fez. O goleiro do Fluminense tentou sair jogando, perdeu a bola, mas o Bahia saiu vitorioso também pelo Campeonato Brasileiro. E o centroavante deles é o Gilberto, né? Gilberto, aquele que jogou pelo Inter aqui. Isso. Giba Gol, né? Só no Inter. Agora, bem, né? essa comparação com o Bahia me serve, Fernando. Pior é time ser comparado com o Vitória, que tá toda hora caindo. Esse negócio vai ficar ruim, né? Eu acho que ainda em relação a esse jogo contra a equipe do Bahia, o que se pode tomar de maior cuidados em relação ao Grêmio é justamente o que o Fernando disse, né? O setor dos volantes. Porque o Grêmio vai estar descaracterizado em uma função que é primordial para o andamento do meio de campo, que foi a função que mais deu trabalho para o Renato rearrumar em 2019, e eu não tenho dúvidas que vai ser uma posição onde o Roger vai concentrar muito o jogo. A figura do Elton, aquele ex-Inter, imagino eu que vai ficar plantado ali no meio de campo, cuidando especialmente do primeiro volante da equipe do Grêmio, vai ser uma marcação bem colada, e também com a figura do Gregory, que é um jogador de bastante qualidade ali naquele meio de campo, que pode ainda entregar alguma coisa em relação à marcação do segundo volante do Grêmio. Vai jogar Michel e Rômulo, certo? Não, deve jogar Michel e Montoya, eu acho. Eu acho que Michel tá certo. O Montoya foi testado, né? Foi testado. Foi testado nos treinamentos, mas ainda não atuou na função, né? Pode ser que sim, agora pode ser que não. Agora que sobrou espaço ali, Michel e Rômulo acho que não vai dar certo. Acho que uma das características, uma das principais apostas que o Renato poderia fazer, acredito que não vai fazer, é a volta e recomeço, né, do Darlan. O Darlan que jogou muito bem a partida contra o São José nessa característica, só que daí tem aquela questão da lapidação, do Renato não colocar o guri para ser queimado, mas é um jogador que pelas características de jogo pode se encaixar ali. Uma coisa que chama a atenção, né? O Grêmio não tem esses jogadores à disposição. O Grêmio tem uma série de problemas para o jogo contra o Bahia, né? Não vai ter o Everton também, que agora está saindo para jogar na seleção brasileira, então é um grande problema. A gente vai falar um pouco sobre o jogo de ontem, né? O Guilherme Paz esteve lá ontem na Arena para fazer a matéria do jogo e traz detalhes da vitória do Tricolor contra o Juventude e, claro, né, a classificação do Grêmio para a próxima fase da Copa do Brasil. Guilherme. Uma noite para se cumprir mais um objetivo de Renato Portaluppi. Ainda não sei ainda, mas vamos com tudo, né? A gente jogando dentro da nossa casa, tendo a oportunidade de classificar. Nós tínhamos 3 metas, né? 3 tarefas. Das 3, 2 nós já conseguimos. Como você mesmo falou, a classificação na Libertadores e a classificação hoje na Copa do Brasil. A partida entre Grêmio e Juventude pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil ainda tinha um atrativo a mais. Seria o último jogo de Everton com a camisa do Tricolor? A gente sabe dos interesses de clubes, né? Então a gente nunca sabe o que pode acontecer aí, né? Vou ficar um tempo fora e a gente não sabe o que vai acontecer nesse tempo, né? Vou estar numa competição que tem muita visibilidade, né? Na escalação, o Renato surpreendeu. Colocou o jovem Vico na ponta direita. E eu precisava de um jogador de drible, de chute, e o Vico tem essas características, chuta bem e tem o drible. Ele não foi tão bem assim nos 45 minutos que ele jogou, mas como falei, nós tínhamos o Everton de um lado e nós precisávamos de um jogador com esse tipo de características, do drible, para abrir a defesa do Juventude. Mas nos últimos 90 minutos do confronto, foi o Juventude que teve a primeira oportunidade. Eltinho parou em Paulo Vitor. O Grêmio tinha 75% de posse de bola, mas não criava grandes oportunidades. Até que em escanteio cobrado por Jean-Pierre, o episódio do último final de semana voltou a acontecer. O árbitro, com a utilização do VAR, marcou pênalti. A bola bateu no braço de João Paulo. E dessa vez, Jean-Pierre parou em Carné. E depois do erro... Uma noite novamente para a estrela de Felipe Viseu. E parece até clichê. Depois de um pênalti perdido pelo Tricolor, o atacante foi lá e resolveu. Dessa vez, foram logo 2, que colocaram o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Em jogada de Juninho Capixaba, o camisa 10 dividiu com o goleiro e fez o primeiro do Tricolor. 1-0 Grêmio.
E no segundo tempo, depois de quase dar assistência para Everton marcar o segundo, Viseu, como um legítimo centroavante, só colocou para dentro do gol. A estrela da noite deu lugar para Diego Tardelli, que viu o jovem Rodrigues ser parado pelo goleiro. E Tassiano, que deu assistência para Viseu no segundo gol, também encontrou Tardelli, que fez o terceiro do Grêmio. (3-0), classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. A gente veio aqui jogar na arena, todo mundo tá de parabéns pela entrega aí, o grande jogo e a grande vitória. Um jogo, né, que o Grêmio tinha que fazer realmente esse resultado, fez, tranquilo, classificou. Agora, o Renato não explicou para ninguém, e talvez consiga me ajudar, Fernando, por que ele escalou o Vico? Por que ele escalou o Vico? Tu tem algum entendimento, conseguiu aceitar essa escalação? Porque não faz nenhum sentido. Né? Mas é que... Não, na verdade é o seguinte, o Vico, ele já... Se ele está lá no time do Grêmio, tá? Porque alguma qualidade ele tem, alguma condição ele tem. E ele não tem tido oportunidades, realmente. Ele tem entrado muito remotamente. Eu acho que tem 2 jogos pelo Grêmio. Ontem até me preocupei em saber disso. E em algum momento o Renato olhou, achou que o PP não era o cara, não tinha o Alisson. Vamos lá. Se o cara está no time do Grêmio, está no elenco do Grêmio, tem que botar para jogar. Entende? E o Vico está lá, então em algum momento, olha, Vico, tu que entra, como agora depois de muito tempo botou o Ramírez para jogar e etc. Então, é óbvio, eu acho que ele não fez uma boa partida. O jogo não comprometia também, né? É um bom jogador, ele tem a perna esquerda. O jogo não era um jogo... Perna esquerda, mas também não tinha um jogo de muita exigência, na realidade, em tese. Tem uma perna esquerda boa, o Renato justificou dizendo que ele era um driblador e chutador, ele tentou 1 ou 2 vezes, parou no zagueiro, eu acho que não. Tanto é que o Renato, no intervalo, coisa que ele nunca faz, raramente faz, já providenciou a troca pelo PP, e o PP, embora não seja um modelo de jogador que eu acho o mais espetacular do mundo, ele melhorou o time teve um pouco mais de saída mais rápida na direita, e com a entrada do Tassiano, então, matou o jogo. O Grêmio não sofreu qualquer tipo de problema, né, no jogo contra o Juventude. Agora o detalhe é, pelo menos algumas pontas foram se encaixando nesse jogo, o que é importante pro Grêmio, eu acho. O Rodrigues consolidou na defesa, o Michel mais uma vez mostrou que é importante ser o primeiro volante, né, do Grêmio, e a troca do André pelo Viseu, né? Isso aí ficou claro que deveria ter acontecido há muito mais tempo, né? Não sei se tu acompanha treino, Fernando, mas o Grêmio treina pênalti. A segunda partida corrida que o Grêmio perde um pênalti. Perder contra o Juventude... Perdeu contra o Atlético, né? O Atlético é perigoso. De repente perde pênalti, às vezes é uma partida que se resolve. Contra o Grêmio, no Grenal, a torcida ficou muito indignada ontem com essa questão dos pênaltis, e o Renato deu na entrevista coletiva, disse, não sei se tinha algum repórter lá, mas disse que estava muito também indignado com isso, porque os jogadores têm treinado de uma forma e batido de outra, chega no jogo e querem mudar. Então, eu achei... eu fui um bom goleiro a vida inteira. Bater no meio do gol não tem sentido. Se tu bater no canto, em qualquer canto, rasteira, não tem goleiro que pegue. Rede, não tem goleiro que pegue. Mira no canto, rasteira e bate. Não tem goleiro, porque o goleiro salta na altura e até ele cair a bola já passou. Nenhum goleiro desliza na grama. Ele pula para dar um impulso, sai, e quando ele vai tentar cair, a bola já passou. Se bater no canto, rasteiro, é gol. Escolhe qualquer canto, não precisa ser um ou outro. Agora, bater no meio do gol, isso não existe. Um pouco até pela imaturidade, né, do GPR, o G que vem há muito tempo tentando fazer o gol de falta, toda a bola parada ele está pedindo. Tentou, ele conversou com o Viseu ali, pediu a bola, bateu, errou. E um pouco da imaturidade dele passou quando ele é substituído. Ele abaixa a cabeça, ele sai do lado oposto do banco de reservas, todo mundo aplaude ele. E ele passa sem erguer a cabeça, nem olhar, nem um sorriso para o pessoal. O pessoal dando uma força para ele pelo erro,
Ele vai embora do jogo, o pessoal aplaudindo ele, ele não ergue a cabeça. Ele passa na zona mista com todo mundo, de uma maneira que ele nunca tinha passado na vida. Ele sempre... Oi? É timidez ou é assim, Não, é que ele sentiu o baque, ele sentiu o erro dele. Ele sentiu o erro. Mas não pode acontecer. Não dá. Ele passa na zona mista de uma maneira que ele nunca passou de cabeça abaixo, sem falar com ninguém. Ele sempre é um cara que passa sorrindo. O Grêmio estava classificado, gente. Não tinha que estar lá se sentindo mal. Claro, se remoe depois, tudo. Mas passa ali, fala com os repórteres, tudo. Ele passou cabeça abaixo, foi direto pro vestiário. Ele sentiu o baque. Mas agora eu concordo com o Júlio nessa situação, né? O Grêmio não pode se dar o luxo de perder um pênalti, né? Porque ontem era o jogo contra o Juventude, eu até brinquei na jornada ontem, o Grêmio está dando o luxo num jogo contra uma equipe menor de perder um pênalti, mas tu não pode correr esse risco. O Grêmio correu esse risco contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, correu esse risco no final do Campeonato Gaúcho, porque era um adversário muito difícil, Internacional, adversário do mesmo nível, perdeu e correu o risco de perder o título do Campeonato Gaúcho, entregar, né, o título que, com um pênalti a favor, crê-se que a possibilidade, né, de um gol é muito maior. São 5 pênaltis perdidos em 9. Pois é, eu ouvi... mais de 50%. Eu ouvi esse nome ontem, eu achei estranho, 60% das... 60%, é um absurdo, né? É um absurdo. Rigorosamente, ontem um repórter perguntou para o Renato por que ele não ofereceu um carro para alguém acertasse um pênalti, já que ele queria um gol de bicicleta. Aí o Renato teve a ousadia, e eu acho que é muito da característica dele, né, também de dizer que se a FIFA liberasse para os treinadores bater o pênalti, o Grêmio nunca mais erraria. Mas talvez a FIFA podia liberar para o Renato ajudar os jogadores a bater nos treinos, né? A ensinar nos treinos, né? Porque é curioso, eu não entendo como um jogador treina de um jeito e bate de outro. Quem fazia isso era o Wendel Andrade. O Wendel Andrade fazia a aposta com os goleiros do time dele. Eu jogo 10 e faço 10. E fazia. Isso aí não pode acontecer nesse jogo contra o Bahia. E o Grêmio conseguiu 2 das 3 metas que se impôs até aqui, né? Classificou para as quartas da Copa do Brasil, classificou para as oitavas da Libertadores e tem que se recuperar no Brasileirão. Tem 9 pontos em disputa e desses 9, 3 são contra o Bahia. Depois do Bahia, o que é? Tem o Fortaleza fora de casa. Perdão, Fortaleza é em casa, só que o jogo é no Centenário. Fortaleza que foi campeão ontem da Copa do Nordeste, né? Rogério Ceni se tornou o treinador com mais títulos lá. Tríplice coroa, né? Mais. Ganhou pelo placar de 1-0. 1-0 gol do Wellington Paulista, que curiosamente o futebol é engraçado por causa disso, né? A gente reclama muito das preservações, mas o Wellington Paulista foi preservado no Campeonato Brasileiro para jogar a final. Como faz gol esse cara? E aí fez o gol. Há 20 anos. Só aqui que ele não conseguiu fazer no Inter, né? É impressionante. Ele fazia no Chapecoense, fazia não sei aonde. No Botafogo ele fez. Contra o Grêmio ele faz gol sempre. Todos os jogos contra o Grêmio ele faz gol. Deve estar à disposição no jogo do Fortaleza contra o Grêmio. Agora fica essa condição. E depois, né? Depois... Botafogo fora de casa. Botafogo fora. Agora, Acho que esse é o mais fácil. Eu tenho até uma preocupação em relação a isso. Se o Bruno Cortez vai estar disponível, por exemplo, para o jogo contra o Fortaleza, que é o período com o qual o Grêmio trabalha, tanto para o Cortez quanto para o Luan, que os dois se recuperem de... Cada um tem um problema na coxa e que eles estejam à disposição, porque o Juninho Capixaba está pendurado para esse jogo do fim de semana contra a equipe do Bahia. Então, se ele for amarelado e o Cortez não tiver condições de enfrentar o Fortaleza... Sobe o Guilherme Guedes. Ou então tem que improvisar o Darlan, né? É uma das duas, tem mais uma das duas opções aí que o Renato tem, pelo menos em primeiro momento. Assim. Pelas características... E tem mais uma coisa que eu não sei se vocês concordam comigo. Também é importante que ele volte porque ele faz falta. O Juninho Capixaba, por mais qualidade ofensiva que ele tenha, e ontem ele deu o passe para o primeiro gol, mesmo contra o Juventude, que é um adversário fraco, ele foi muito envolvido. Muito envolvido na defesa. O Juventude abriu ele os dois tem essas pontos, dificuldades, e eu vou ser honesto com vocês. Eu não consigo entender como o Porto está fazendo uma análise em cima do Juninho Capixaba. Para mim, o Juninho Capixaba está no teto já, ele está no limite dele, mesmo aos 21 anos, né, o nível dele é esse aí, um grande clube do futebol brasileiro. O futebol português também não é, né? Mas agora o Porto é um time que disputa Champions League, né? né? Santa Clara, mas é uma diferença. O Porto é um time de Champions League, né? É diferença até de patamar, né? Não, e para substituir o Alex Telles, né? Que é um jogador de seleção brasileira, né? A gente pode discutir a qualidade técnica do Alex Telles, eu acho que até dá para fazer isso. Mas o substituto, prefiro o Iago. E os próprios times também, né? O Santa Clara é um time que acabou de subir. Eu ajudo na vaquinha para passagem.
Tu vai sentir falta do Iago. O Santa Clara, para pontuar, tem uma diferença abismal pro Porto, né? Foi um time que acabou de subir para a primeira divisão, então... Mas eu acho que o Júlio vai sentir falta do Iago. Tomara que não, né, cara? Eu botaria ali o Patrick. Tem defendido essa tese, né? Eu gosto. Porque o Patrick tem uma boa... Ele é bom marcador, ele recompõe e ele tem ele faz aquele fundo do campo lá na esquerda. Vários gols já saíram com um passe ele entra pela esquerda e cruza muito bem. Vários gols já saíram. Cada vez que o Patrick pega a bola... Porque todo mundo fala assim, o Zeca pela esquerda. O Zeca é o... Mas ontem o ele Zeca, foi eu bem acho quando... o eterno número, assim, nota 5. Mas ontem ele foi bem quando houve a troca, né? Não cruza uma bola, cara. O cara vive, o cara é lateral, ele vive disso, ele tem que cruzar. Ele não consegue cruzar uma bola. Uma bola não entra, tio. E nós temos lá na frente nada menos que o Guerreiro. Se a bola entrar direitinho, ele faz o gol, cara. Mas o Wendel também não foi bem, né? Mas o Wendel tá, coitado, ele tá há 2 anos esperando uma vez, quando ele chega a vez dele, ele machuca. Ontem tudo que o Inter fez foi levantar a bola para a área, né? Pelo peso do... Mas contra quem estava indignado com isso aí, eu daí, pai, conheço, vamos jogar bola. Ele fazia assim, mas o próprio Odair disse na coletiva ainda que conhecia o gramado, enfim, o peso do campo, como estava o gramado, porque a região, ela tem essa característica geográfica, né? Sempre chove, então o gramado sempre dá uma encharcada, depois os jogadores ainda enfrentam um calor à noite, como foi ontem, né? 27 graus, enfim, tem uma mudança e o campo sofre com isso. Então o próprio Odair falou, ele que jogou no Remo, né? Conhece o estádio Mangueirão, e o Inter visivelmente adaptou essa ideia de levantar a bola para a área, porque o Inter não tem essa característica no Beira-Rio. Em outros jogos fora, o Inter não tem feito isso, de largar todas as bolas para o Edenilson ficar levantando na área e, consequentemente, ficar... Porque tem o Guerreiro. Ok, ele é um cara que se posiciona muito bem ali, mas ele não é o cara que vai sempre ganhar a bola aérea. Ele tem uma característica de triangulação que dá uma sintonia fina para a jogada por baixo. E quem mais estava tentando essa jogada ontem é o Emerson Santos. E o Nico, eu tenho dito isso, ele não está bem. Ele está precisando fazer gol, está ansioso. 12 jogos já, né? 12 jogos. Coincidentemente, 12 jogos. A gente vai falar mais sobre o Internacional na volta, né? Porque o Inter conseguiu a classificação contra o Paysandu ontem e também está na próxima fase. E aí eu quero saber, será que Júlio Ribeiro e Fernando de Primo querem Grenal já nas quartas de final da Copa do Brasil? Só quer na final, Só na final. A gente só quer na final porque a gente quer que a dupla vá longe, né? Mas o sorteio pode nos... É que o gostinho tanto do Inter eliminar o Grêmio quanto do Grêmio eliminar o Inter numa final é 10 vezes maior. Eu não me lembro assim, nunca houve, né? Em outra competição, não, lá fora do Campeonato Gaúcho, né? Nada. E aquela em Grenal do século que foi mas também não era final, né? Era semifinal de Brasileirão. Valia final de Brasileiro e vaga na Libertadores. Será certamente se um dia acontecer uma final de alguma competição a maior. Mas uma coisa que com certeza vai fazer bem para você é o Banrisul. O Banrisul tem um aplicativo completo para simplificar a sua vida. É o Banrisul Digital, do jeito que só o cliente Banrisul tem e merece. Um aplicativo com toda a segurança. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Zafari e na volta falamos sobre a vitória do Inter fora de casa pela Copa do Brasil. Com essa chuvinha, né? Muito bom para você passar no Zafari, escolher os melhores ingredientes e fazer uma comida à noite, né? Quem sabe ter essa oportunidade. Ontem o Internacional tinha a classificação em mãos, né? Praticamente garantido, com 3-1 que tinha feito em casa. Ainda assim, procurou o resultado favorável e venceu. O repórter Pedro Oliveira conta pra gente um pouco mais da vitória colorada com gol de Paulo Guerreiro. Pedro. O objetivo do Colorado era apenas não perder para passar de fase. Só que Paulo Guerreiro não se importou e abriu o placar logo nos primeiros minutos de partida. Mas Nico Lopes estava impedido. A partir daí, a obrigação de vencer era do time de Belém, mas isso não mudou muito.
Guilherme Parede ainda teve a chance de abrir o placar antes do intervalo, mas não é porque a vantagem é do Inter que o Paysandu deixaria de atacar. Longe disso, Nicolas e Bruno Colasso fizeram o goleiro Marcelo Lomba trabalhar. Mas parece que tem um jogador que não gosta muito de deixar o placar no zero. Seu nome é Paulo Guerreiro, que estufou as redes em Belém. E o nome do homem é Paulo Guerreiro. E o nome do homem é Paulo Guerreiro. É Paulo Guerreiro. E foi assim que o Colorado garantiu classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Com o gol dele, né, Paulo Guerreiro, o Internacional venceu por 1-0 a equipe do Paysandu. Gostou do que viu ontem, Júlio? Ou não? Ou era um jogo assim? Falou, foi um jogo assim. O Inter sabia que a qualquer momento que desse uma apertadinha faria gol. Então ficou assim, tentando, bem preguiçoso. Toma a bola aí, faz um gol aí. Tá? Ficou bem esse. O primeiro tempo foi muito de bola alçada, né? Até o Odair se dignou lá na beira do gramado. E acabou acontecendo o que tinha que acontecer. A diferença técnica é absurda, né? Para ter uma ideia, depois entrou o tal de Pimentinha, deve ter 1,40 m, né? Sim, entrou pela ponta direita ali. E assim mesmo ainda deu uma quebrada na coluna do Cuesta. Claro que o Cuesta também estava jogando já, ninguém estava jogando a 100%, assim, a valer, né? Mas agora acho que depois da Copa América tem vai ter o sorteio, né? Aí só vão ficar 8 grandes, né? Por enquanto só tem 3 times classificados para a próxima fase. Inter, Grêmio e o Bahia. Né? Hoje tem o Palmeiras contra o Sampaio Correia, 1-0 o primeiro jogo fora de casa, com uma falha terrível, não tá muito sólido. O Palmeiras se apertou no jogo de ida. Sim, mas o Palmeiras está ganhando com um golzinho aos 46. Palmeiras está na próxima fase, sim, tenho quase certeza. Agora os próximos jogos da próxima fase tem Fortaleza e Atlético Paranaense ainda, que é um jogo bem difícil, bem complexo, foi 0-0 o primeiro jogo, né? Eles estão buscando uma vaga. Corinthians e Flamengo, que foi Flamengo 1-0, gol do William Arão, né, na primeira partida. Vão ficar só os grandes, realmente, né, só para a próxima fase. A curiosidade vai ficar aí, realmente, eu acho que entre Fortaleza e Atlético Paranaense, um dos dois aí Quem é o que vai pegar na próxima fase, Fernando? Olha, a gente aprendeu que Copa do Brasil não tem muito. Eu não queria pegar o time do Filipão. Palmeiras. Aquele time nojento, às vezes não joga nada, mas aí ganha aos 46. Vai só no pragmático, né? Meio a zero. Só para complementar também, né? Faltou aqui a questão do Cruzeiro e Fluminense. Faltou esse 1-1. De repente primeiro jogo complicadíssimo. Tem Fortaleza, tem Atlético Paranaense, tem Fluminense, Santos, tem Atlético uns Mineiro. times mais fáceis, né? Tem Internacional, tem uns times mais palatáveis. Já paga duro. Eu não sei se vocês concordam, mas essa parada ela é boa para o Grêmio e talvez ruim para o Inter, né? Não, porque o Inter vai recuperar o Rodrigo Dourado, vai recuperar... Mas aí tu tá sem um embalo. Mas o Internacional tá vindo num o Inter vem num embalo positivo, né? Mesmo sem Dourado, o Lindoso tá muito bem, né, Júlio? Não, a fase tá boa realmente. O enfrentamento contra qualquer adversário hoje, eu acho que o Inter não teme nada. Saiu o Moledo, e às vezes, saiu o Moledo, aí entrou o Emerson Santos, não é o Moledo, mas também não é um degrau muito é que o esquema alto, né? defensivo do Internacional já está sólido, né? Qualquer peça que entrar ali, sendo uma ou duas, já está naquele sistema que a bola não chega tanto para o zagueiro. Eu acho que pode melhorar. Tem alguém que não sei quem é que dizia assim, que o time ruim, quanto mais treina, mais pior fica, né? E o time bom, o time quanto ajeitado, quanto mais treina, melhor. A tendência é que melhor fique. Né? Isso foi uma coisa que a gente tinha falado até aqui no Virando o Jogo mesmo, eu me recordo, na janela de transferências, que a gente falou sobre o perfil dos jogadores que o Inter buscava no mercado, que era claramente manter um tripé reserva. Claro que uma das pernas desse tripé acabou não dando muito certo, foi a situação do Matheus Galdesani, que deve voltar da lesão ainda depois da Copa América, mas vai ter todo o processo de recuperação, enfim. Tá no Inter ainda. Mas o Nonato acabou surgindo, e não era o que se esperava em termos do que o Inter contratou, que foi Richelli, ainda no ano passado, mas colocando o jogador em campo nesse ano, o Lindoso e o Galdesani. Troca-se ali o Galdesani pelo Nonato, e o Inter conseguiu solucionar o seu principal problema em termos de reposição do ano passado, que era, perdi o Patrick, Deus nos acuda. Perdi o Edenilson, Deus nos acuda. Perdi o Dourado, pior ainda. Foram 4 jogos sem o Dourado e uma vitória, que foi um jogo
complicado contra o Atlético Paranaense num pênalti, olha, muito duvidoso no Rossi, que o Inter acabou fazendo 2-1 no Beira-Rio. Então, assim, o Inter conseguiu, para mim, resolver esse principal problema e agora está dando ritmo ainda a essa reposição, especialmente do Rodrigo Lindoso. Eu acho que hoje o Inter, a única posição que o Inter não tem uma reposição assim, no mesmo nível, é o Guerreiro. E assim mesmo, às vezes que jogou o Rafael Sobres resolveu. Aí o Nico também, né? Não, o Nico tu pode botar ali, pode botar o Sarrafiori, pode botar até o Guilherme Paredes, tá, que quebra lugar. Mas o goleiro tu pode trocar. O Lobo é excepcional goleiro, mas tu tem o Danilo Fernandes, tem o Daniel, boa fase. Os zagueiros já viu que tem substituição, as laterais também. Meio de campo, acho que o mais difícil de substituir é o Edenilson. Esse é difícil. Talvez possa ser ali o Nonato. E o Edenilson é um dos jogadores que pode sair também, né? Mudaria todas as características do Internacional. Eu estou avaliando que... O Edenilson. Eu estou avaliando que essa janela vai ser complicada para a dupla Grenal. Ele já está velho para sair. O Nico, sim. Acho que o Nico pode ser que leve. Ainda mais se ele jogar aí a Copa América. Não, saiu a convocação agora há pouco. Não foi, está fora. Não foi. Está fora. O Nico... Eu não sei se o Nico... já também, né? Mas não sei se o Nico sairia nessa janela agora. Eu acho que o Inter pode ter outras perdas, sim. O Iago é uma perda, eu acho significativa. Eu sigo achando... Eu acho um ganho. Eu acho significativo. O Inter não vai conseguir recuperar um lateral. É que o Iago é aquele jogador assim que... ele acende uma usina e aí liga um pau de fósforo. Mas ele aí parece que agora Iago... aí na hora de cruzar, ele cruza errado. Mas aí o Internacional... Pensando em Campeonato Brasileiro, vai pensar em uma reposição para o Wendel. O Wendel não pode ser titular absoluto do Internacional. Ele é um bom reserva, mas titular não. Daí você tem que contratar. Então o Iago já é uma perda muito significativa para o Internacional no mercado. No futebol brasileiro, quem é um lateral esquerdo de qualidade para o Internacional? Não tem lateral esquerdo de qualidade no Brasil. Mas aí tu bota o Zeca ali. O Internacional hoje só não pode perder 4 jogadores, que é o Lomba, o Nico, o Guerreiro e o Edenilson. Eu também acho. Esse é a coluna. O Nico ainda renovou o contrato, né? Até 2020. Lomba também. O Edenilson é o motor do time ali. É tudo o time do Internacional que tu olha os caras. Não, o Iago joga bola, Zeca joga bola, não sei o que, joga bola, mas tá o Edenilson jogando por todo mundo ali. Para mim, a principal valência do Iago é conseguir equilibrar o lado direito de campo. Porque ele tem uma intensidade tamanha que ele faz com que o Nico Lopes não tenha uma obrigação de marcação mais adiante. Mas quem está jogando para a esquerda ali é o Nonato. Exato. Não é a melhor posição para o Nonato. Qual é a melhor posição para o Nonato? Eu acho que é do meio. Ali era no lugar do Edenilson. Ali, claro. Eu não acho que ele ali na esquerda, ele gira, que parece uma encegadeira e tal. É que nenhum dos dois tem posição fixa, né? Nonato e Edenilson. Eles fazem essa triangulação ali de troca de ocupação de espaço no meio. Mas especialmente o fato de o Iago ter uma intensidade pelo lado esquerdo, tanto de ataque, pelo menos chegar ao fundo, ou chegar ali para a combinação de ataque, mas também para a defesa e fazendo com que ele sozinho possa dar conta, o que o Zeca, por exemplo, não dá na direita, que o Zeca sempre precisa de auxílio para a marcação, faz com que essa marcação ela possa ser mais distribuída para a direita, para o auxílio do Zeca. E tu não acha que não compartilha da minha tese de que o Patrick podia ser o lateral esquerdo? Não. Acho que ele não conseguiria entregar, por mais que ele seja um cara que tem ali o Patrick no teu a time, força física como uma característica, eu acho que ele não teria intensidade para fazer a lateral esquerda. E quem tu colocaria no meio? Quem? Não, no lugar do Patrick. Tu tira o Patrick e vai colocar. O Nonato, é o que tá jogando. É o que tá jogando. Mas aí é a mesma coisa. Tu tá eu concordo. Tu substituiria a saída só que daí tu tem que contratar alguém igual. Substituiria a saída do Iago com ganho. Eu acho que com ganho. Tu colocaria o Patrick no lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Eu acho muito complexo. Ele faz boa escolha. Pode ser, mas não será já feito. Jogou como o Odair não tá conseguindo nem colocar o Zeca na esquerda. Pode ser característica dele. Eu não sei. Na lateral esquerda, realmente, na categoria de base, eu não lembro, não conheço um lateral esquerdo. Não, pode subir. Inter não tem. Na direita, daqui a pouco saindo o Zeca, o Heitor, né? Eu acho que o Internacional tem deficiência na lateral direita. Lateral direita. As duas laterais. O último bom lateral esquerdo que teve foi o Kleber Chicletinho. Tá, mas me diz qual time do Brasil que tem soluções nas laterais? Soluções. O Jorge é um bom lateral esquerdo, né? Que tá no Santos jogando de meia. Não, mas ele faz aquele corredor da esquerda. Sim, mas ele tá de meia.
Não é mais lateral. Eu acho que eu concordo ele com foi para a Europa e voltou. Pra mim, o time que melhor tem laterais é o Santos. É o Santos. Vitor Ferraz e Jorge, se o Jorge jogasse na lateral. Mas, concordo com o... quando nós temos na E o Dodô seleção foi pro Cruzeiro, né? Que é bom realmente a coisa tá difícil. Eu gosto muito do Guga, do Atlético Mineiro, que era do Avaí também, né? Mas bem jovem ainda, Mas é muito jovem, foi comprado agora pro Atlético Mineiro. Até teve especulações para vir pro Rio Grande do Sul no ano passado, quando ainda o Avaí estava na Série B. Mas foi pro O Atlético. Ceará tem um lateral direito que eu gosto, cara. Eu acho que ele é melhor que o Zé. Samuel Xavier? Ele é baixinho, velho. Ontem, um pouquinho mais alto que o... Na Arena fizeram referência ao lateral do Juventude, esse. O Tinho, lateral esquerdo? Não me lembro o nome dele, mas esse lateral joga bem e tal, lateral direito do Juventude. O Vidal, lateral isso aí. direito. Vidal. O Juventude que ainda tem, mas tá machucado e jogou o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Depois de ter jogado pelo Cruzeiro aqui de Porto Alegre, o John Lennon também tinha sido bom lateral direito do Campeonato Gaúcho. Mas Imagine o João Leno. Imagine o João Leno na lateral direita do Inter. Com o nomezinho desse, né? E detalhe, né? Os laterais são tão escassos que o Sander, que jogou no Campeonato Gaúcho pelo Cruzeiro, ele segue lá no Sport. Tá no Sport, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Luxemburgo levou ele pra lá. Não. O Parazinho, há 10 anos, eu acho, há 6 anos, 7 anos, ele é o lateral do Flamengo. O lateral direito reserva do Grêmio é o Léo Moura, tem 42 anos. Eu já tinha uns 50 anos de idade quando eu fui jogar um jogo lá, a imprensa contra os conselheiros do Grêmio lá no Olímpico, aí, no suplementar. E eu disse, onde é que eu vou jogar? Vou jogar na lateral, que é moleza, né? Que é o melhor lugar, ficar lá no canto, ninguém dá muita bola e tal. É a posição mais difícil que existe no futebol, cara. Tem que fazer ida e Porque volta, se tu avança, tem sempre um negrinho atrás de ti ali que dá a bola nas costas e tu tá livre. Se tu recua, vem um meia, vem 3 caras, o lateral do outro time. Então tu tem que estar correndo e voltando e correndo e voltando. E tem a obrigação de defender e chegar na frente e cruzar. Isso é um absurdo. É a posição mais difícil que tem no futebol. Eu sou lateral. Aí eu fui pro gol, que aí no gol me garante. Precisarem. É que o físico, lateral é uma coisa que o Guilherme é atleta, corre, faz de tudo, né, sabe? Lateral é físico, né? Por isso que o Iago olha o Cafu, Mas o próprio Iago do Inter, né? A principal característica do Iago que chama a atenção de todos é o físico. Mas até que tem 2 pulmões, né? Por isso que eu acho que o Patrick não renderia ali. Porque apesar dele ser forte fisicamente, eu acho talvez que não tivesse físico não para aguentar todo o jogo. Exato. Mas nós estávamos falando aqui, o Kleber Chicletinho era um baita lateral esquerdo e ele era meio malandro, meio preguiçoso, jogava com os braços meio para baixo, assim, né? Meio displicente, ele não fazia todo esse... Ele não acendia essa usina mas toda. É que essa gurizada, Jorge Wagner é a mesma coisa. Mas é que aí contavam com volantes de maior marcação, né? O Inter tem 2 volantes dos 3 que o Chicletinho conduzem mais a bola. O Chicletinho jogou com o Edinho de volante. O Edinho é um Sim, mas o Edinho marca mais que o Rodrigo Lindoso. Marcar, mas o Edinho tirava a bola aqui para entregar ali. Ele era impressionante. Ele roubava a bola na Sim, mas ele roubava a bola, isso que a gente roubava e ele mesmo entregava para o adversário 3, 4 metros depois. O Campeonato Brasileiro agora é na reta final, nós estamos aí antes da parada para a Copa América. Na volta a gente vai fazer uma análise aí sobre essas 3 rodadas que faltam, especialmente o que a dupla Grenal precisa fazer, porque o Grêmio está lá embaixo ainda e o Internacional brigando na parte alta da tabela. Eu quero fazer um convite para você, um convite do SESC. O Projeto Conexão de Ideias é um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais, como a educação, a sustentabilidade, o bem-estar, a criatividade, a inovação e a superação. A maratona de palestras prevê a realização de 40 palestras em 39 cidades do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, superando 88 horas de atividades com participações de palestrantes nacionais e internacionais. O projeto é uma iniciativa do Sistema FEComércio RS, SESC e SENAC, em parceria com os sindicatos empresariais locais. Mais informações você vai obter acessando o site do SESC. Acesse sesc-rs.com.br e obtenha todos os detalhes do circuito de conexão de ideias. Vamos ao recado da Tritaxi Aéreo e na volta a gente volta para fechar o Virando o Jogo desta quinta-feira. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar.
Mas olha só a cascata do caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri-Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Tri-Táxi Aéreo, você também. Bom, faltam 3 rodadas para a parada da Copa América, né? Nesse final de semana o Grêmio visita o Bahia e o Internacional recebe o Avaí. É hora de dar a máquina total, né? Nesses 3 jogos, eu acredito. Não é momento para se preservar ninguém. Eu fiquei até surpreendido ontem que o Internacional não preservou atletas, né? Jogou com todos os titulares. Acho que a dupla Grenal vive circunstâncias bem diferentes no Campeonato Brasileiro. Mas são os 3 do Inter? É Bahia? O Inter é Avaí... Avaí pega a equipe do Fortaleza. Também pega o Fortaleza fora, né? E pega o Sport. O Bahia, desculpa. Então pega os o mesmos? Vasco, é o Vasco. Fortaleza é o adversário do Grêmio. Avaí, Vasco e Bahia. Avaí, Vasco e Bahia. Avaí, Vasco e Bahia. Avaí aqui, o Vasco é na sexta-feira da outra semana lá no Rio e o jogo contra o Bahia é aqui. É para ganhar os 3. Sexta-feira, porque no sábado e domingo tem... Por causa que domingo tem seleção brasileira, dia 9. Ah, tá. Dá para ganhar os 3. Porque mesmo o Bahia sendo forte, é no Beira-Rio. O Beira-Rio tem sido decisivo. O Bahia é quase certo que a questão é que o Grêmio, por exemplo, não tem essa questão de poupar, tem que jogar com o que tem essa altura do campeonato. Né? E os 3 jogos do Grêmio são? 5, 6 fora. É Bahia, Botafogo e Fortaleza. Isso. Bahia, Fortaleza e Botafogo. Bahia e Botafogo fora, Fortaleza em casa, mas também não é na arena. Em tese, Grêmio ganharia os 3, entendeu? Mas do jeito que tá, se ganhar 2, tá bom. Agora essa questão que o Diogo falou, né? O jogo do Grêmio no meio da semana é fora de... É com o mando do Grêmio, mas é fora de casa, né? Que a Arena já estará com a Copa América. O que tem um pouco de equilíbrio nessa história é que o Fortaleza normalmente vem jogar no Sul, já não, mesmo jogando em Porto Alegre até a Serra, eu acho que é pior para o Fortaleza do que Porto Alegre, neblina, frio, aquela coisa. O Fortaleza que nesse Campeonato Brasileiro surpreendeu vencendo a Chapecoense, né? Fora de casa, 3-1, jogo em Chapecó. O melhor jogo, eu acho, do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro, certamente sob o comando do Rogério Ceni. Agora, o Grêmio vai ter, nessa rodada, bem mais dificuldade que o Inter, né? O Inter pegou o Avaí, que caminha a passos largos. Mas o Avaí ganhou no Bahia, eu estou fechando com empate. Estou fechando com empate no Bahia e ganhar Fortaleza e Botafogo. Botafogo acho que é o mais fácil desse aí, né? O jogo contra o Bahia é bem difícil. Acho que o empate, apesar da situação que o Grêmio se encontra no Campeonato Brasileiro, é um resultado para se comemorar. Até porque é com o time que a gente vai, né? Contra o Botafogo na última rodada, antes da paz, nós já vamos ter de volta talvez o Cortez, já vamos ter de volta o Luan, já vamos ter de volta alguém. O vice do Dacref disse ontem na entrevista coletiva que 9 pontos seria o ideal, mas 7 já está bom. 7 está ótimo. 7 está ótimo. Então, mais ou menos esse cálculo. Eu sou sincero. Pelo que o Grêmio tem jogado, 7 pontos é para aplaudir. Veja bem o seguinte, se o Grêmio em situações... Se o Grêmio empata os 3 jogos, faz 3 pontos em vez de 7, menos da metade. Entendeu? Acho que o Grêmio vai fazer 4. Acho que ele perde para o Bahia, ele ganha empata com o Fortaleza e ganha do Botafogo. Não, o Fortaleza em casa ele vai ganhar, não tem... 6 pontos, então, na pior das hipóteses. Mas eu acho que se chega a 7, empate com o Bahia, eu estou fechando. Dos males, eu acho que o pior de todos, assim, o que não dá para... é fazer 3 pontos. Mas não vai fazer 3 partidas? Vencer só o Fortaleza, por exemplo. Perder eu acho que mais fácil vencer o Botafogo. Não, mas eu acho que... Não, é o maior mal. Não existe um mal maior. Eu acho que o Grêmio não é capaz de fazer o mal maior. O maior mal seria 3 pontos. Não, é que eu acho que 0 é impossível o Grêmio fazer. Perder os 3 jogos. No caso do Inter, assim, sendo realista, não precisa fazer nenhum milagre para o Inter ganhar do Avaí domingo, né? E nem do... só do Bahia, só do... o Vasco eu não sei. O Vasco também acho que não tem... O Vasco, coitado, acho que é o último. O Vasco tomou empate desse próprio Avaí jogando em casa. É o último. Eu acho que mas essa questão, o Luxemburgo voltou, né? É treinador novo, muda esquema, muda tudo, revigora o elenco. É o que vai ativado. O jogo do Vasco com o cara que fazia gol lá, que é o Max Lopes, ele mandou embora, então... seria o 5º, né? Será o 5º, na verdade, o jogo do Luxemburgo frente do Vasco. O jogo contra o Inter será o 5º. Fechou.
Eu acho que acho que dá para ganhar tranquilo. Havaí, Vasco, acho que é o Fortaleza no meio, né? Fortaleza no meio. Não é Fortaleza no meio. Não, o Fortaleza é do Grêmio. O Fortaleza é o... Havaí, Vasco e Bahia. Havaí, Vasco e Bahia, não tem Fortaleza. Havaí, Vasco e Bahia. O Bahia, sim. Mas como o Bahia é em Porto Alegre, na pior das hipóteses, empate. Ganhou do São Paulo no Morumbi, o Bahia. Mas o São Paulo é um time, já há muito tempo, um time sem garra, um time sem nada. É um time assim que não... Só o nome. Ele não morde, ele não assopra, não faz nada. É um time para meio de tabela, o São Paulo. O Internacional faz 6 a 7 pontos também. É complicado. Eu acho assim, as rodadas não são fáceis. Mas uma coisa estão mais acessíveis do que poderia. Uma coisa que vai motivar muito aqui Inter, Flamengo, Atlético Mineiro, é os 3 pontos que o Palmeiras perdeu. Porque se confirmar isso, o Palmeiras está com 13 agora, né? Baixou de 16 para 13. E vai ter que jogar de novo, né? Vai ter que jogar de novo, né? Não, mas pode ser, não pode ser anulado o jogo? Você vai ter que jogar de novo, né? Se for zerado, vai jogar de novo. Se anular, joga de novo, né? E aí o Palmeiras tem outra chance de ganhar, pode voltar a ter esses 3 pontos. Né? É bem provável. É bem provável, tendo visto que o adversário já podia jogar também de novo com o Inter também, né? Agora, há poucos dias, ontem o ex-presidente do Corinthians disse que o Inter foi roubado mesmo, né? Sim, ele voltou a afirmar isso, né? Do Alibi. Tivemos que jogar 7 jogos, não. Então, agora, Eu acho que em termos assim, de jogos vencíveis, na teoria, tá um pouco mais fácil para o Inter. Aqueles jogos, se a gente pensar os vencíveis, Havaí e Vasco, em relação, por exemplo, à sequência do Grêmio, que tem aí o Fortaleza, que é o time vencível, mas que em tese é mais difícil. Bahia fora. E o Bahia, né? Se fosse o velho Inter, eu estaria com medo, porque o Inter até o ano passado ressuscitava morto. É um leão contra os grandes e um gatinho contra os pequenos, né? Mas esse Vasco, o Inter venceu as duas ano passado. O Nacional, o ano passado, não era proativo, ele não sabia sair pro jogo, ele fazia um gol e voltava, ele tomava um gol, e esse ano tá um pouco... Tem um ponto que a gente tem que levar em consideração, nós estamos falando dos jogos, né, dessas últimas rodadas, do Inter e do Grêmio, a gente tem que fazer a seguinte análise. Contra o Havaí joga o Guerreiro, contra o Bahia e contra o Vasco não joga. Os jogos sobres. Acho que é suficiente. Qualquer time que o Inter botar, ele tem que ganhar do Havaí. Qualquer time que ele botar, ele tem que ganhar do Vasco. Contra o Havaí até joga. Mas a gente tinha essa análise, por exemplo, do Grêmio, né, Júlio? Qualquer time que o Grêmio botasse em campo, a gente esperava, por exemplo, que conseguisse uma vitória contra o reserva do Santos em casa, contra o Havaí fora de casa, e não foi assim. Mas o Santos tem camisa. Ontem, o time do Grêmio estava bem descaracterizado. Ganhou 3-0 do Juventude, é o natural. É isso que vai acontecer. A diferença é muito grande. Um é time... Os dois times que a dupla jogou é Série C. Mas lá em Caxias foi 0-0, por exemplo. Pois é, mas... Eu não faço assim uma... Eu acho que os jogos são mais fáceis, mas eu também não consigo fazer uma análise de que a dupla... Assim, ou deslancha antes da Copa América, ou, né, vai ficar aí titubeante esperando as Copas na próxima fase, né? No segundo semestre, porque... Não vai nenhum amigo nosso aí passar todo mês de julho na zona, né, cara? Não vai acontecer isso. Eu não quero que um amigo meu sofra todo esse dilema de passar 30 dias na zona. Dependendo da zona até é bom. 30 dias. Né? Mas haja saúde, né, cara? Mas dá para aguentar, não dá? Não, mas não seria bom, acho que nem pro anímico do Grêmio para o segundo semestre e para oitavas da Libertadores, quartas da Copa do Brasil. Quanto que é o jogo da Libertadores que eu não sei? A Libertadores é no fim de julho e início de agosto. O Inter joga os dois jogos em julho. Nós vamos passar todo mês de julho sem jogos? 23 e 29, perdão. Que dia começa a Copa América? Dia 14 de junho. E vai até? Dia 14 de julho. Cara, eu que adoro futebol, cara, eu vou ficar um mês sem fazer o que fazer. Eu vou torcer para o Uruguai, né? Eu não vou torcer para o Tu vai torcer certamente para o Brasil na Série B. Não, eu vou torcer para o Uruguai. E para o Brasil na Série B. O Chavante? Porque ontem ganhou de novo, né? Ganhou do Guarani. Minuto. Mas, cara, um mês com seleção, eu não gosto da seleção, cara. Mas é melhor que parem os campeonatos, né? Também, né, Júlio? É melhor que parem os nossos campeonatos do que sigam, né? Por causa das convocações, né? Apesar que nesse ano nós perdemos 3 jogadores do futebol brasileiro só, né? 2 do Corinthians e 1 do Grêmio. Mas tem que ser critério, vai que no próximo ano... Mas eu acho que o critério está correto. Eu não sou contrário a
manter as competições, elas seguirem. Eu acho que o ideal é parar realmente. Vocês vão fazer um mês de programa aqui, sem falar do Grêmio e do Inter, tem que falar da seleção brasileira. Olha, mas é que aí a gente conta com o teu talento. Chata do Tite. A gente conta com o teu talento. Na titibilidade, a gente pode ficar falando, porque eu acredito muito na questão que muitos jogadores da dupla Grenal vão para o mercado europeu esse ano. Seguraram no ano passado as compras da dupla Grenal e esse ano vem forte. Porque tem jogadores consolidados a nível técnico, o próprio Iago, daqui a pouco o Edenilson, tá velho, mas está em alto nível no futebol brasileiro. Vai saber lá o que o Paulo Guerreiro vai aprontar nessa Copa América para não ir para a Europa? Eu acho que o Guerreiro aí vai voltar normal. Eu acho assim, eu concordo contigo, essa janela vai mudar muito. O Everton pelo Grêmio, o Kahneman. O Everton até é curioso, né? Ontem ele estava na arena falando já em tom de despedida, né? Tinha uma TV inglesa filmando ele, né? Lá na arena também. Eu acho que é uma perda significativa, o Everton para o segundo semestre. Ele carregou o Grêmio nesse primeiro semestre. Ele classificou o Grêmio para as oitavas da Copa Libertadores. Ele ajudou na Copa do Brasil. No Brasileirão ele também, né, garantiu bons lampejos, apesar do Grêmio ter só 3 pontos, né, conquistados de vitória. Tem 5, mas 3 são de vitória. Até o último final de semana, na sexta-feira, antes do confronto contra o Atlético Mineiro e antes do confronto ontem à noite contra o Juventude, o Everton tinha 11 gols marcados. André, Viseu, Tardelli e Luan tinham... o Everton tinha 10. Sim. O André, o Viseu, o Luan e o Tardelli tinham 11, um a mais. Ele literalmente carregou esse ataque do Grêmio. Não, ele carregou, um jogador extremamente importante. A reposição é complexa, né? Porque o Grêmio não tem... Guerreiro em 12 partidas fez 8 gols. Oi? Guerreiro, 12 partidas, 8 gols. 12 partidas fez 8 gols. O jogador, esse está acima da média. O Guerreiro está acima da média do normal, né? Está acima da média do jogador padrão e chama atenção. Agora, no futebol brasileiro, apenas uma pessoa supera o Guerreiro, né? Karina Balestra do Grêmio, futebol feminino, maior média de gols do Brasil. A Copa do Mundo que vai começar agora na próxima semana, né? Começa agora com o jogo da França contra a Coreia do Sul no dia 7. Vai ser transmitido aqui? Será transmitido. Copa do Mundo feminina pelo Grupo Globo. A Band também vai transmitir, né? A Band sim, alguns jogos aí da seleção brasileira, né? Mas daí na íntegra ali tem a Globo prometeu transmitir todos os jogos, né? Publicidade foi essa, né? Mas vai ter muita questão até de VT também, durante a madrugada, passando os jogos da Copa. Olha, a seleção feminina é uma boa. A seleção feminina que tem a gaúcha. Assisto alguns jogos, só específicos. O último que eu assisti, sou bem sincero para vocês, foi a final da Liga dos Campeões, feminino. Vitória do Lyon contra o Barcelona. Goleada 4-1. Mas é difícil, assim, para parar, para assistir. É outro esporte, né? É bem diferente. Não é outro esporte, é futebol. Tanto é que tá na FIFA. Não, mas eu jogo assim em termos de... Não é outro esporte. Eu assisto todos os jogos, acompanho. A qualidade técnica é diferente, mas não é outro esporte. Outro esporte é basquete e vôlei. Futebol é futebol. Tá na FIFA, tá regulamentado, O estilo é diferente, né? Para quem acompanha, é que a gente está muito acostumado com o futebol feminino, futebol masculino, perdão, não acompanha o futebol feminino, né? Então não sabe. Há quem diga... Eu sou sincero, eu não sou um especialista. Teve jogo esse ano, no jogo das Gurias Coloradas do Internacional contra o São José de São Paulo, eu achei melhor que 80% dos jogos do Campeonato Gaúcho. Por exemplo, o futebol feminino... Difícil, né? O futebol gaúcho é horrível. Né? O futebol feminino ele não tem apoio no Brasil, né? Não há tem. Quem diga, eu sou contrário a essa ideia, mas há quem diga que o futebol feminino em si precisa evoluir para ser apoiado. Mas é totalmente o contrário, né? É visto que a Globo comprou, por exemplo, direitos de transmissão da Copa do Mundo e já praticamente triplicou o número de investimento no futebol feminino da seleção brasileira. Então, assim, não é o futebol que tem que melhorar para ser apoiado, o futebol feminino. Basta estar na vitrine para ser mais valorizado por empresas. As coisas andam juntas, né? Tem que despertar interesse do público. Não, para mim é explicitamente... Mas a questão tem de estar na vitrine para ser valorizado. Muito do que eu conversei com a Duda... Porque tem qualidade, como o Guilherme disse, e não é valorizado até estar na vitrine. O pessoal sempre acompanha a Copa do Mundo, a Olimpíadas, aí vem toda a pressão em cima das gurias, a seleção do técnico Vadão que vem de 9 jogos, 9 derrotas, o Brasil está um caos nesse meio tempo. Aqui agora teve a contratação da Fábio Simões do Internacional, é uma ex-jogador do Barcelona, onde era craque, era recebida por fãs, torcedores, Instagram, rede social bombando, que no Internacional chegou, pô, beleza, legal. E as outras jogadoras? É o prestígio. Antes tinha os jogos preliminares, a partida do masculino eram os femininos. Então tinha mais engajamento, tinha mais público
Isso se perdeu por conta da CBF, então... Tomara que agora na Copa do Mundo Feminino o Brasil vá bem com as transmissões, vá bem dentro do seu patamar. A gente sabe que o Brasil não está tão bem, pode não ter a Marta na estreia, né, que está machucado, está voltando de uma recuperação física, então tomara também que o Brasil possa se recuperar. Guilherme, para a gente fechar. A Rede Bandeirantes, né, transmitiu o jogo entre Santos e Internacional no domingo retrasado, triplicou a sua margem de audiência. Né? Fez quase 4 pontos a Band com a transmissão de Inter e Santos fora de casa. Senhores, muito obrigado pela participação nessa quinta-feira. Fernando, volte sempre. Júlio, também conosco. Guilherme, Bruno, né, estão sempre aqui conosco também no Virando o Jogo. A gente agradece a audiência de todos, agradece a preferência. Amanhã o Virando o Jogo volta a partir da 1 da tarde aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET. Você fica agora na agradável companhia da Ali Klein e do Virou Moda. A gente volta amanhã. Uma boa tarde a todos. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.